final do culto você liga. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 a seguir. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Procura lá então uma pessoa que possa te ajudar, tá? Se tiver alguém que possa ajudar aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 a seguir. Vamos ver o que Deus tem para nós então? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Eu gostaria que você repetisse só a parte A do versículo. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Pergunta para o irmão: você sabe o que é a caverna de Adulão? Ouse perguntar para ele: você sabe o que é a caverna de Adulão? Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, porque dessa palavra depende a nossa semana. Ela poderá ser boa ou poderá ser ruim. Amém? Então, bate no irmão e diz: irmão, não me desconcentre. Vamos atentar a palavra do Senhor. E exorta ele mesmo, amém? Exorta. Bom, olhando esse versículo, podemos dizer: poxa, o que nós podemos aprender nessa noite sobre a caverna de Adulão? O que nós podemos aprender nessa noite sobre essa palavra que parece tão esquisita? Eu já vi essa pregação, já ouvi essa palavra, legal. Então, se você já ouviu, Deus está reforçando ela ao seu coração. E se você não ouviu, é a primeira revelação que Deus proporciona a você, para que a tua semana e a sua vida daqui para frente seja uma vida de conquistas, certo? E aprender a depender do El Malach Caminho, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus misericordioso. Quando nós olhamos por uma situação como essa aqui, nós vemos aqui que Davi, ele estava passando por uma situação difícil da sua vida, em que o rei Saul queria pegá-lo de qualquer jeito, porque no coração deste rei nasceu um sentimento contrário ao desejo e à vontade de Deus, manifestado como ciúme e inveja, porque tudo que Davi fazia, ele era abençoado e Deus era com ele em todos os momentos. Saul, antes de passar por essa situação, ele também era abençoado e Deus era com ele, mas por a quem qualquer, ele se deixou levar por uma influência que não agradava a Deus. Então Deus retirou o seu espírito de Saul, e então agora Saul perturbava-se de vez em quando. E com o passar do tempo, esse ciúme, essa raiva, essa ira cresceu demais no coração do rei Saul, a ponto de ele perseguir um moço chamado Davi. E Davi quer dizer amigo de Deus, o mais chegado. Amém? E o que acontece? Davi, ele tinha um profundo respeito pelo rei. Ele não queria matar o rei, ele teve oportunidade para fazer isso, mas ele não o fez, porque ele tinha domínio, ele tinha consciência, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e ele sabia que se ele encostasse a mão, um dedo sequer, no ungido do Senhor, obviamente que também se levantaria contra ele o poder de Deus, a soberania de Deus seria contrário à pessoa de Davi. E Davi, conhecendo a palavra, disse: não ousarei eu de tocar no ungido do Senhor. Amém? Olha como Deus trabalha. E então Davi foi se resguardando, e a pressão foi subindo, a pressão foi aumentando na vida de Davi, a ponto de, num momento de profunda pressão, num momento de profunda angústia que ele sentia, ele saiu da terra onde ele morava e ele foi habitar na terra dos seus inimigos. É isso muitas das vezes que acontece quando nós estamos em situações difíceis, porque quando nós estamos sob pressão, nós perdemos a serenidade. Amém? Nós perdemos o autocontrole das nossas vidas e acabamos nessas situações difíceis, às vezes morando com o inimigo. Davi não tinha outra escolha, a pressão era demais, ele não tinha a quem recorrer naquela hora como amigo pessoal. Então ele foi, para não ir contra o rei, ele foi morar na terra dos seus inimigos.
A decisão que ele achou melhor foi essa. Obviamente que ele poderia ter pensado, às vezes acontece conosco, e Deus prepara os nossos corações nesta noite para entender através da vida de Davi que nós não precisamos chegar a esse extremo, porque hoje nós já temos uma resposta, e por isso Deus deixou a história marcada para nós através da Bíblia, porque quando nós lemos a história, nós aprendemos com a experiência dos nossos antepassados, amém? Como Davi, Moisés, Gideão e tantos outros que têm o seu nome marcado no livro da vitória, amém, queridos? Não havia necessidade de Davi, de repente, estar passando por uma situação dessa, mas para que Deus possa trabalhar na nossa vida, quando nós temos um chamado de Deus, quando Deus ele quer transformar realmente a nossa vida, nos é permitido em alguns momentos sofrermos essa pressão, porque quando sofremos essa pressão, das duas uma, ou nós corremos para a casa de Deus e nos apegamos a Ele, ou então a gente acaba se escondendo na casa do inimigo. Eu não sei qual é o lado em que você decidiu se esconder, mas eu espero que não seja na caverna do inimigo, amém? Amém. Que possa ser na caverna de Adulão. Então nessas horas é que a gente deve, nas horas de pressão, a gente tem que pensar muito antes de tomar qualquer decisão nas nossas vidas, porque às vezes aquilo que parece tão sugestivo, tão legal, tão bacana, pode ser uma cilada do inimigo nas nossas vidas, seja na sua vida profissional, seja na sua vida conjugal, seja em qualquer área da sua vida. Precisamos tomar cuidado com as decisões que estamos tomando, amém? Afinal de contas, é a nossa vida que está em jogo, é a nossa vida que está em risco. E num mundo como esse, pós-modernidade, em que as coisas são fáceis, amém? Em que você, com um clique pela internet, você consegue comprar uma casa, um livro, um carro, ou qualquer outra situação. E às vezes você não se dá conta de que também terá um compromisso de estar respaldando a empresa pela qual você clicou para solicitar determinada mercadoria. E isso pode ser um entrave na sua vida, porque as coisas com facilidade ficam tudo mais fácil, mas também pode nos trazer grandes transtornos. Então, Davi, agora na terra do inimigo, ele começa a vencer batalhas, e de repente alguém olha para Davi e diz: ei, aquele moço ruivinho não é Davi, da tribo de Israel? O que é que esse moço está fazendo aqui? E então chegaram e conversaram com um dos príncipes dos filisteus e disseram: por que permites que esse moço esteja em nosso meio? Nesse momento Davi então reconheceu que os seus inimigos iriam pegá-lo, e ele foge para um outro lugar, porque ele não poderia mais voltar para a sua terra, o rei queria matá-lo, e se ele permanecesse ali agora descoberto, os seus inimigos também iriam matá-lo. Não restava outra alternativa senão ao rei Davi chegar e esconder-se na caverna chamada Caverna de Adulão. Na realidade não era uma caverna, mas era um complexo, segundo os historiadores, um complexo, ou seja, várias cavernas em uma rocha, certo? E elas eram tão grandes em dimensões que coube ali Davi e mais 600 homens que estavam com ele. Então, para nós termos uma noção, era um lugar espaçoso. E ali então agora Davi encontra-se na caverna de Adulão, que fica no vale de Elá. E eu gostaria de trazer os senhores, para que você possa entender mais esse recado de Deus sobre a sua vida, e ter convicção de que Deus está te guardando, Deus está prosperando a sua vida, Deus quer dar livramento para você. É interessante que nós iremos a entender aqui primeiro o significado de caverna de Adulão. Adulão quer dizer justiça, amém? Também pode ser chamado como refúgio ou esconderijo. É isso que Deus faz quando Ele quer nos abençoar. Ele não permite que sejamos perseguidos, ou Ele não permite que sejamos derrotados. E então Ele nos leva para caminhos que aparentemente aos nossos olhos são caminhos tortuosos, e que, se começarmos a imaginar, vai ser uma noia. Não vamos conseguir entender, às vezes, nesses momentos de fraqueza, tomamos rumo diferenciado e não vamos para a caverna. Davi precisava de um tempo na caverna, havia uma necessidade. Ele
vizinho, o seu Activa de manhã cedo, ou o seu Nescauzinho. Na caverna não tinha mais nada disso. Agora a caverna estava pedra de um lado, pedra do outro, um monte de gente. Imagine, meu irmão, você na caverna sem o seu banheiro, com a sua água quente, escorria por aquelas pedras, água, era um local úmido, inóspito, e aquele amontoado de homens ali, dormindo. Imagina o momento de ir ao banheiro, meu querido. Que luta, que sacrifício. Imagine você no meio daquelas pedras, como poderia fazer uma latrina para esconder ou enterrar os seus excrementos. Imagine o odor que era provocado no meio daquela umidade, com aquele bolor, com aquele mau cheiro das fezes que ali estavam. Mas não se vê na Bíblia Davi reclamando. Não se vê na Bíblia Davi dizendo: poxa Deus, por que trouxeste-me a esse lugar? Ele sabia que tudo tinha um propósito na vida. Tudo tem, diga aí comigo, tudo tem um propósito na minha vida. Tudo tem um propósito. E Davi precisava passar por um tempo na caverna. Diga aí, Davi precisava passar por um tempo na caverna. Por que, pastor, que Deus permitiu que Davi passasse um tempo na caverna? Se Deus o escolheu como seu amigo, diz Davi, quer ser amigo, chegado de Deus, íntimo do Senhor. Queridos, é assim que Deus nos trata, para que nós possamos ter cada dia mais a sua proteção, e Deus se achegar a nós, há necessidade de caverna. Na caverna, queridos, é onde Deus nos trata. Deus tratou Davi na caverna. O tempo que Davi ficou lá foi o tempo que ele foi tratado. Aquele tempo de escuridão, de sequidão na caverna, ensinou Davi, tratou do seu temperamento, tratou da sua ansiedade. E às vezes é assim nas nossas vidas. Deus nos leva a lugares inóspitos, a ficarmos muitas das vezes sozinhos, porque esses momentos que nós estamos sozinhos, esses momentos de distância, são momentos do silêncio de Deus na nossa vida que nós precisamos ter, para rever os nossos valores, para rever as nossas atitudes. Quando eu olho para uma situação dessa aqui, eu gostaria que você mais uma vez olhasse para a pessoa e dissesse assim: é na caverna que Deus nos leva para nos tratar. Seja abusado, seja abusadinho. Você entendeu? Para nos tratar. Vamos ver então de que forma Deus tratou de Davi na caverna. Eu gostaria que retornar um pouquinho. Lembre-se só, o homem estava ganhando batalhas de monte. Ele era o cara, todo mundo tinha um respeito por ele. E agora, em um curto espaço de tempo, ele encontra-se na caverna, desprezado. Sabe quem é que estava com Davi? Não eram aqueles guerreiros que ele tinha lá. Eram pessoas desprezíveis pela sociedade. Quem agora encontra ao seu lado de Davi eram os mendigos, eram os miseráveis, eram os aleijados, eram os expulsos das suas tribos, desprezados de alguma forma, os condenados. Eram esses que estavam com Davi agora na caverna. Pastor, que coisa, não? É realmente. Olha como Deus nos ensina. Olhe o que Deus faz por nós. Quando nós nos encontramos num lugar inóspito como esse, como Davi estava, sabe por que Deus levou Davi lá? Para abençoar aquele povo que estava com ele. Os desprezados, os humilhados, os não contados no censo
tribos, os aleijados, os coxos, os desprezados estavam agora com Davi. Não tinham perspectivas de vida, alguns analfabetos, outros miseráveis a ponto de fazer qualquer coisa para comer de repente uma boa sopa, ou um pedacinho de peixe assado, uma tainha, quem sabe? Uma farofa de camarão. Mas enfim, aquelas pessoas estavam com Davi, e Davi sabia que não poderia fazer nada, porque estava numa situação também aparentemente difícil, mas com uma diferença: aqueles moços não tinham a convicção que Davi tinha no Deus que ele servia. Eu posso ouvir um amém? Amém. E é esse Deus que você serve também. Amém. Então, queridos, Deus, Ele nos leva muitas das vezes a lugares inóspitos, às cavernas, para outras pessoas serem abençoadas por nós. Amém? Isso tudo são respostas de Deus na minha vida, que muitas das vezes eu ainda digo: o que eu estou fazendo nesse lugar? Tantas foram as propostas, tantos lugares. E um dia Deus falou isso ao meu coração: você veio para quê? Para consolar ou ser consolado? Eu falei: Senhor, eu vim para consolar. Então, faça a tua parte. E aí eu entendi porque eu estava aqui nesse lugar. Deus, Ele proporciona àqueles que buscam uma resposta, Deus proporciona uma proteção também. Na caverna, Davi, por ser reconhecido como um homem de guerra, era respeitado tanto na caverna quanto nas demais cidades que estavam ali próximas às cavernas. Ninguém ousava chegar ali, porque ele era um homem de guerra temido, tinha um respeito. E por isso agora aquelas pessoas, vendo que Davi foi morar nas cavernas, eles disseram: já que a sociedade não nos quer, nós vamos com Davi. Davi, você nos aceita aqui? E Davi dizia: seja bem-vindo, pode entrar, a caverna também é sua, há lugar para todos. Amém? Davi então começou a entender que aquelas pessoas que estavam achegando-se a ele eram pessoas as quais Deus tinha colocado para que ele os abençoasse, para que aquelas pessoas fossem capacitadas como guerreiros. E tanto é que dali surgiu o maior exército de guerreiros. Davi os capacitou. Davi tinha sabedoria dirigida por Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. E então, naquele momento de caverna, momento em que Deus levou ele para um lugar distante, Deus começa a falar ao seu coração: Davi, eu não te abandonei, eu te trouxe para esse lugar para que você seja cabeça com essas pessoas, para que você ensine elas a se capacitarem, passarem a aprender a ler, a escrever, aprenderem a serem guerreiros da vida. Quando nós olhamos o capítulo 22, versículo 1 e 2 de 1 Samuel, diz assim para nós: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Amém? Então o que eu aprendo aqui? Que Deus muitas das vezes nos permite que nós nos encontremos na caverna, naquelas horas em que você pensa que você está distante, que ninguém te dá valor. Saiba que Deus está te dando valor. Sabe por quê? Eu vejo aqui na vida de Davi, Deus enviou essas pessoas porque essas pessoas precisavam de um líder, precisavam de alguém que os liderasse, que mostrasse para eles a verdade.
E Davi os recebeu de braços abertos e fez desses 400 homens um exército. São nesses momentos aqui, difíceis da nossa vida, que a gente acaba convivendo com pessoas que a gente não conhece e muito menos escolhe para estar do nosso lado. Sim ou não? Pessoas que você nem imagina que você vai conhecer, são aquelas pessoas que Deus coloca ao seu lado para que você abençoe elas. Quem sabe nessa tua caminhada de fé, você nunca imaginava que um determinado irmão ia conversar contigo ou bater na sua porta e você ficou se perguntando por que isso aconteceu. Se isso aconteceu, é porque Deus está dizendo para você: meu servo, minha serva, não despreze os meus pequeninos, porque eu os coloquei na sua porta para que você os abençoe. Amém. Amém? A caverna, ela se torna necessária para nós, para que nós possamos entender essa responsabilidade que Deus nos dá como seus filhos. Amém? Porque em cada um de nós aqui, quando cremos e aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus então nos usa como vasos transmissores de bênçãos em favor das pessoas necessitadas. Está lá quando você vê Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: e se imporem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Amém? Amém. É isso, por isso que você está aqui, para que você aprenda isso. E não venha reclamar nesses momentos de caverna que Deus permite a você, porque são nesses momentos que Deus está usando. Eu usarei você como meu vaso transmissor e abençoarei a tua vida e a vida daqueles que você abençoar. Amém. Amém? Amém. Então, não temas e nem te espantes, porque o Senhor é contigo. Amém. Muito obrigado. Momentos de caverna, Deus coloca pessoas que a gente não conhece, ou que nunca tivemos tanta intimidade. Deus também nos coloca nesses lugares que não imaginamos. Para quê? Para liberar uma palavra em favor dessas vidas necessitadas. Amém? Aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre você, de acordo com a palavra de Deus. Assim como Davi os capacitou e liberou sobre eles a bênção de Deus, Deus te trouxe nessa noite para que nós liberemos sobre você também uma bênção em nome de Jesus. Amém. Isso é fé. Era isso que Davi fazia. Amém. Às vezes nós reclamamos: meu Senhor, trouxe eu para esse lugar. Que lugar chato. Umas pessoas que eu nem conheço. Queridos, sabe por que isso está acontecendo? Assim como foi na vida de Davi, é na tua vida. Amém. Porque Deus quer te usar como um instrumento para dar rumo para essa gente. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Você já imaginou ver essa pessoa ao seu lado? Eu nunca imaginei que a irmã Vilma ia estar aqui, o irmão Márcio ia estar aqui. Nunca imaginei. Nem sei o nome daquele moço que está do lado do Jefferson. Eu só achei que ele veio aqui várias vezes, mas nunca imaginei vê-lo. Nunca sonhei em ver aquela simpática senhora de blusa meio alaranjada lá atrás. Mas ela está aqui por quê? Porque Deus, nessa noite, está liberando sobre cada um dos senhores uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Não cabe a nós perguntar, não cabe a nós criticar ou contender com as ações de Deus sobre a nossa vida. Que lugar ruim, meu querido. Lembre-se, quando você se achar num lugar ruim, é nesse lugar ruim que Deus vai te usar como instrumento. Amém. Para ser bênção na vida das pessoas. Amém. Ou quando chegar aquela pessoa chata, pega no teu pé, aquele pegajoso, aquela pegajosa, queridos, dá glória a Deus e abençoa ela, porque ela está precisando. Deus colocou ela do teu lado para te abençoar e para você abençoar ela. Amém? Amém. É tratamento de Deus. Amém. Aleluia.
Davi estava lá escondido na caverna, ele estava esperando a vontade de Deus na vida dele. Ele não ficou preocupado quanto tempo ele ia ficar na caverna, a Bíblia não diz. Mas ele estava na caverna até saber o que Deus ia fazer para ele. Porque quando a gente lê uns versículos após esse que foi lido aqui, o que é que ele faz? Ele chega para um rei de uma determinada cidade que era inimigo deles, por favor, cuidem do meu pai e da minha mãe, até que Deus me mostre o que eu tenho que fazer. Para um homem e para uma mulher ser bem sucedido na vida, a partir do momento que você conhece a Deus, aprenda uma coisa: permaneça no lugar aonde você está, até que Deus mostre para você o que você terá que fazer. Amém? Amém. Não sofra a influência, espere em Deus. Davi se deu bem na vida porque ele esperou em Deus. Amém? Deus te colocou, quem sabe, na caverna. Por quê? Para que você descanse, para que você aprenda, para que você seja tratado. E no momento certo, Deus vai mostrar para você aonde você deve ir. Amém? Quem sabe você esteja aí se perguntando: poxa, eu já tive uma vida abastada, a minha vida já foi melhor. Queridos, Davi também, ele perdeu tudo, perdeu o seu emprego, perdeu a sua casa, perdeu a mulher, não tinha mais conselheiros, estava distanciado dos amigos, perdeu os amigos, e além de tudo não tinha segurança naquela caverna. Mas em momento algum ele arredou o pé. Pense agora Davi dormindo na caverna. Quantos pesadelos? Quantas noites mal dormidas ele teve? Preocupado, sem conforto. Imagine aquelas paredes úmidas, aquelas pedras lascadas. Imagine agora aquele homem passando o maior frio, dormindo em cima de uma pedra daquela. Ele perdeu tudo. A resistência de Davi estava a ponto de ruir. Imagine você, quem sabe por uma pressãozinha qualquer, já fica bicudinho, já sai da igreja, já xinga o irmão, fala palavrão, se faz de santinho, não sabe esperar o tempo de Deus. Davi estava numa situação pior do que a nossa. Sabe o que aconteceu? Queridos, uma coisa que me chamou a atenção aqui: Deus nunca nos abandona. Amém. No momento em que Davi encontrava numa situação como essa aqui, a ponto de ruir, por causa da falta de sono, do frio, a comida escassa, sabe o que ele faz? O capítulo 22 da parte B diz assim: e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram até ali para ter com ele. Queridos, nesse momento em que Davi encontrava-se a ponto de ruir, numa fraqueza, num estado de miséria, sabe o que aconteceu? Deus, querido, não nos abandona nessa hora. Deus então move o coração da família de Davi, e a família de Davi vai ao encontro dele na caverna. Naqueles momentos que às vezes parece que Deus não fala contigo, naqueles momentos em que a tua resistência parece estar ruindo, naquele momento que nenhuma palavra, às vezes, ela parece a palavra certa para você, por mais que fale, não encaixa no coração. É nessas horas que Deus mostra que o seu amor é grande para conosco, e então enviou a família de Davi ao lado de Davi. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque é na família que a gente encontra apoio, é na família que a gente se encoraja, é na família que a gente se alivia. Nesses momentos de infortúnio, quando você vê um parente seu, puxa, graças a Deus,
você veio. A família, ela ajuda muito, ela fortalece e encoraja. E Deus te trouxe nessa noite para dizer a você que você não está sozinho. Deus te trouxe nesta noite, embora ainda seja incompreendido no seu entendimento natural, mas você agora faz parte da família de Deus. Amém. Assim como Deus colocou próximo a Davi aqueles homens cheios de problemas, Deus te traz para esse lugar para dizer que Ele não te abandonou, que Ele está do teu lado, que nada poderá acontecer, porque a mão do Senhor é contigo. Amém. Aleluia. Olha o que Deus permitiu que nós escrevêssemos aqui. Você agora faz parte desta família. Eu gostaria que você falasse essa frase aqui, por favor. Vamos lá? Uma família de adoradores. Uma família de adoradores, servindo em amor, sob os cuidados de Deus, multiplicando discípulos. Vamos firmar, vamos firmar. Uma família de adoradores, servindo em amor, sob os cuidados de Deus, multiplicando discípulos. Glória a Deus. Você entendeu agora por que você está aqui? Amém. Então, se você entendeu por que você está aqui, estenda a tua mão e abençoe, seja lá qual for a pessoa do seu lado, lá atrás, na frente, aquela pessoa que Deus colocar no seu coração. Oh, aleluia! Que coisa gloriosa sentir esse calor. Que coisa boa! O mundo não tem isso, irmãos. O mundo não tem isso. Essa comunhão. Nós somos especiais para Deus. Amém. Obrigado, Deus. Na caverna nós aprendemos a esperar em Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Só Deus, queridos, é quem tem saída para nós. Quando nós lemos o Salmos, capítulo 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Aí ele repete: espera, pois, no Senhor. Amém? Amém. Salmos, capítulo 27, versículo 14. Eu vou repetir: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Então, não queira trocar os pés pelas mãos, porque Deus, Ele jamais desampara os seus. Nós temos uma frase que nós vamos botar lá na igreja de baixo, está ali guardado ainda, já faz tempo. Deus não abre mão de você. Aonde você vai? Ele não te perderá de vista. É forte, é profético, irmão. Amém. Deus lhe trouxe para esse lugar para dizer a você que Ele é a tua saída. Não tem outra resposta. E eu desafio, se houver uma força maior do que a força de Deus, porque sei do lugar de onde saí, do lugar de onde vim. E quando eu me encontrei com esse Senhor, que coisa gloriosa, que coisa boa. Deus, querido, Ele jamais desampara os seus. Assim como Ele foi com Davi, Ele é conosco. Amém. Nós muitas vezes precisamos entrar na caverna, nos sentirmos desprezados, às vezes humilhados, incompreendidos muitas vezes. Sabe por quê? Porque são nessas horas de abatimento que nós ficamos frágeis e o Espírito de Deus pode vir consolar o nosso coração. Amém. São nessas horas em que nós achávamos que era forte o suficiente para vencer, para falar uma palavra. Nessas horas, querido, que Deus retira essa força e nos deixa no vácuo. E aí o que acontece? Entra um medinho, não é? Entra uma duvidazinha, e aí a gente, Senhor, ai Deus, e Deus doidinho para entender você, assim, isso, meu querido, chega mais que eu quero te abençoar, chega mais. É tão simples entender os mistérios de Deus, mas nós nos fazemos por conhecê-lo. É ou não é verdade? Então criamos teologias e teses e muitas outras coisas que
que às vezes não agrada ao coração de Deus. O que nós aprendemos? Davi, o amado de Deus, o homem que era ali com o Senhor, mas ele precisou passar na caverna, ficar na caverna algum tempo. Eu admiro a convicção de Davi, quando ele diz que ele vai esperar que o Senhor fale com ele. Ele não tomou nenhuma decisão precipitada. Olha o que diz o capítulo 22, versículo 23 de 1 Samuel. Isso aqui é uma resposta para a tua vida, porque tem pessoas que entraram aqui pedindo: Deus, se Deus existe, me ajuda, fala alguma coisa para mim. Se esse Deus que o pastor tanto fala é aquele Deus que responde, então que me responda. E Deus reservou essa resposta para você. Olha só, Davi fala ao profeta Abiatar dessa forma: fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Amém? Vou te explicar o que é isso. Saul soube que o rei Aimeleque tinha ajudado a Davi. Ele foi lá e matou todos os sacerdotes, menos Abiatar, que era o filho do sacerdote morto. E aquele menino saiu correndo, não tinha para onde ir, chegou próximo de Davi. Davi olha para ele: ei, não temas, venha para cá. Sabe o que Deus está falando para você? A mesma coisa. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Amém? Amém. Davi tinha convicção de que Deus jamais o desampararia. Amém? Jamais. Quer um exemplo disso? Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Davi tinha a convicção de que ninguém poderia botar a mão nele ou nas pessoas que estavam com ele. Sabe por quê? Ele tinha convicção de que Deus estava com ele. E se Deus não matou ele, ou melhor, não permitiu que matassem ele até ali, por que ele teria medo? Estava sob a proteção de Deus. Amém. O sacerdote estava ali e veio porque Deus estava com Davi. E todas as pessoas que estavam ali naquela caverna com Davi estavam protegidos, não pela força do homem de guerra, mas pela convicção, pela fé que Davi tinha no Deus que ele servia. E ele sabia que quem o tinha levado para aquela caverna não era a pressão, não era o homem, mas era o próprio Deus, para lá tratar com Davi, para conversar com Davi, para que Davi chegasse mais próximo dele.